Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Pitadas de Saúde aqui na sua TV Brusque e hoje a minha convidada é a Adriana, ela é fonoaudióloga e eu gostei muito porque nós trabalhamos juntas e a gente vem conversando muito sobre um assunto de extrema importância, que é a parte, né, do desenvolvimento de fala e alimentação. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver e, pelo contrário, está muito ligado, né? Então, primeiramente, Adri, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço. A gente tem tanta assim, né, intimidade no dia a dia e aqui parece tudo muito formal, mas, ai gente, essa Adri, ela é um sucesso. As crianças amam essa mulher aqui. Mas vamos lá, Adri. Como eu estava comentando então com o pessoal que está em casa, né, a gente percebe muito essa relação, né, entre o desenvolvimento de fala e alimentação. É isso? É isso mesmo. Assim, todas as estruturas orais que atuam na alimentação do bebê desde o momento que ele nasce e são as mesmas estruturas que vão atuar na articulação da fala, né? Então, tem uma total relação do desenvolvimento das etapas alimentares com um bom padrão de fala. Até nós tivemos, né, um outro programa aqui com o pessoal do EORI Aleitamento, né, e elas falaram muito dessa questão, né, da musculatura, da importância também. Mas elas falaram ali da parte da amamentação, né? O que a gente vai frisar bastante hoje aqui é a parte da introdução alimentar, né? A consistência, então, da alimentação, ela vai ter uma interferência, né? Ela vai tá diretamente ligada, então, com esse desenvolvimento de fala, é isso? Isso mesmo. E, assim, até pegando esse gancho da questão da amamentação, assim, esse adequado desenvolvimento começa exatamente na amamentação, né? Nada se compara a uma amamentação no seio materno, né? Então, assim, nesse momento, quando o bebezinho começa, recém-nascido, quando ele começa a mamar no seio da mãe, ele aí já está preparando esse bom desenvolvimento dessa musculatura oral e de todas as estruturas orais, porque no seio materno ele tem uma pega adequada, a força muscular que ele usa para retirar o leite da mama é a força muscular adequada e a movimentação de língua, de lábios também adequada, diferente da mamadeira. É claro que a gente sabe que em algumas situações é necessário o uso da mamadeira, e aí a gente preconiza que seja uma mamadeira com bico adequado, com tamanho de furo adequado, né? Mas o ideal é que a amamentação seja ao seio. Certo. E aí, quando a gente começa, então, ali a introdução alimentar, né, a gente acaba sempre pedindo, geralmente, uma papinha, e uma coisa eu sempre acabo comentando com as mães, não bata no liquidificador, né? Então, qual a orientação aí que a gente tem para essa introdução alimentar? Exatamente isso. Não bata no liquidificador é o primeiro passo. Assim, saiu, né, vai começar a introdução, a criança não precisa desse momento da papa liquidificada, né? Isso acaba acontecendo mais por medo da mãe que o bebê engasgue. Mas ela é desnecessária, assim. O ideal é que a gente já comece com uma papinha, um semi-amassado, né? Um amassadinho para facilitar a criança e que vai diminuindo esse amassado e ficando cada vez mais granuloso até chegar no sólido. Exatamente porque, assim, no período de sucção e pela idade cronológica do bebê, a maturidade dele permite a ele uma movimentação antero-posterior de língua, né? E no momento em que entra a papinha, ele já vai começando uma lateralização de língua, assim, começa movimentos mais dissociados de mandíbula. A mandíbula deixa de ter um movimento só de rebaixamento e elevação, passa a ter a lateralização e, posteriormente, a rotação da mandíbula, e a língua deixa de ter só o movimento antero-posterior e passa a ter a lateralização, que é exatamente para ela levar o alimento para as laterais, para ele ser inicialmente amassado e, posteriormente, com alimentação sólida, ele poder ser triturado, né? E
A permanência com a papa liquidificada, né, a presença da papa liquidificada, não propicia essa evolução desse movimento mais dissociado de língua, né? Então, isso acaba atrasando, prolongando uma etapa anterior. Então, o ideal é que passe do leite, né, no seio materno, para a papa amassada e não liquidificada. Até porque, por vezes, para fazer, para liquidificar, né, às vezes tem gente que acaba adicionando água. E aí o risco, na realidade, de engasgar acaba sendo ainda maior, né? Quando tá literalmente aquela coisa líquida, aí ali no meio pode ter um granulozinho. Então, o risco, né, é engasgar mesmo que fala? É engasgar mesmo. Então, o risco, né, que isso aconteça acaba sendo maior. Sim, com certeza. Porque quanto mais líquido, todo alimento, assim, às vezes as pessoas tendem a achar que o mais líquido é mais fácil de deglutir. Não. Para a gente deglutir, a gente precisa formar um bolo alimentar, mesmo o bebezinho com a papa. Ele tem que unir no meio da língua o bolo alimentar para aí ele deglutir, para ser uma deglutição organizada. E o líquido não propicia isso. O líquido ele se espalha na boca. Então, quanto mais líquido, maior o risco de engasgo. Então, para as mães aí, né, que querem testar, eu gosto muito ali da banana, por exemplo, né? Começar amassando ali a banana amassadinha com um garfo, super simples, né? Não tem perigo nenhum. Tem mães, às vezes, que têm dúvida em relação, por exemplo, a carne moída e arroz, que acha que não dá para amassar, né? O arroz, por exemplo, se deixar ele cozinhando um pouquinho mais ali, como papa mesmo, é só amassar com garfo. Exatamente. Aí ele já dá aquela liga, né, que não deixa o grão solto, que poderia engasgar. Ele fica grudadinho e é possível ofertar amassado. Exatamente. E a criança acaba dando sinais ali também dessa evolução, né, do amassado, do não amassado, né? No começo ela vai ter aquela dificuldade, né? Muitas vezes, quando inicia ali nos 6, 7 meses, elas colocam para fora, né, a comida, elas ainda não têm aquele... Isso, exatamente. Assim, esse colocar para fora, muitas vezes é confundido com uma não aceitação do alimento. E não é exatamente pelo que eu falei antes. A movimentação da língua do bebê, ela é antero-posterior. E na introdução alimentar é que ela vai começar a desenvolver essa lateralização de língua. Então, num primeiro momento, quando ela coloca a língua para fora, ela não está rejeitando o alimento, ela está tentando buscar esse alimento, está tentando deglutir, levar ele para a região posterior para poder ser deglutido. Então, tem que ter realmente essa paciência, né? Eu citei aqui algumas vezes, né, essa questão da saciedade da criança, que quando ela mexe a cabeça, quando ela coloca a comida para fora, porque provavelmente ela já está saciada, ela não quer mais, então não precisa empurrar por meio de aviãozinho, nem nada nesse sentido, mas neste primeiro momento, né, é um reflexo, né, da criança, então, aprendendo esse movimento de colocar a comida para dentro e fazer a deglutição. E assim, é um momento diferente, assim, é porque cada bebê, né, tem um comportamento e cada mãe vai conhecendo seu bebê, mas no momento em que ela conhece esse comportamento de aceitação do alimento do seu bebê, ela vai ver que é diferente esse momento que o neném está projetando a língua, buscando o alimento e o momento em que ele está saciado. Né? É diferente. Eu até assisti a sua entrevista com a amamentação, né? Pegando um link ali da amamentação, em relação a essa sensação de saciedade, que muitas vezes a ansiedade da mãe na hora da oferta desse alimento é tão grande para que o bebê se alimente muito bem, que ela passa por cima dos sinais de saciedade. E isso acaba atrapalhando o bebê na questão de informar que ele está bem. Né? É muito importante respeitar o momento que o bebê está de fato saciado. Nem sempre ele tem que comer o prato todo, como a mãe deseja. O aviãozinho, né? Agora um aviãozinho para raspar o prato, né? Então, exatamente. Às vezes isso pode acabar distorcendo aí ao longo do desenvolvimento da criança. A gente vai chamar os comerciais rapidinho e a gente já volta com a Adri trazendo mais informações sobre desenvolvimento de fala e alimentação. Fica ligadinho.
Estamos de volta com Pitadas de Saúde. A minha entrevistada de hoje é a Adriana, que ela é fonoaudióloga. E pensando, né, no momento lá da alimentação, quando a criança está, né, junto com os pais à mesa, enfim, os familiares, esse momento ele deve ser como, né? Pensando deixa a área da nutrição, que depois eu comento, mas pensando bastante na parte da fonoaudiologia. Assim, a alimentação, ela também é um momento muito rico para estimular a linguagem, conteúdo de linguagem da criança. O ideal é que seja sempre um momento prazeroso, sempre que possível a criança fazer a refeição, mesmo um bebê, fazer as refeições junto com a família e não separado, porque é muito comum a gente sempre estar ofertando o alimento da criança ou antes ou depois da família fazer a refeição. E, na verdade, estar à mesa com a família é um momento muito rico. Até porque, se a gente pensar num prato de alimento, né, a gente tem cores diferentes, texturas diferentes, quantidade de alimentos diferentes. Então, olha quanta coisa a nível de conteúdo de linguagem a gente pode estar estimulando nesse bebê. Né? Qual a cor que você quer agora, né? Um bebezinho, uma criança já maiorzinha, né? Então, cores, tamanhos, formas, quantidades, isso pensando no concreto. E ainda tem o abstrato, as temperaturas, está quente, está frio, vamos soprar para esfriar a parte de motricidade oral, além da mastigação, né? Vamos soprar. E assim, é um momento riquíssimo. Então, o ideal é que ele seja sempre um momento prazeroso e, se possível, junto com a família, melhor ainda. Essa questão, né, agora puxando um pouquinho para o lado nutricional, eu acabo indicando muito para os pais, né, para aproximar a criança desse universo, né, até na preparação, dependendo da idade ali, né, o tamanho da criança, dá para lavar uma folha de alface, né, dá para ajudar a picar alguma coisa com uma faquinha sem serra, né, sempre inserir a criança nesse universo, porque não é incomum, né, ouvirmos a frase de lugar de criança não é na cozinha, né? Então, assim, poxa, se o meu lugar não é na cozinha, então qual a minha relação com a alimentação, né? Então, essas práticas até... por exemplo, vai fazer um doce, alguma coisa, um salgado, um nhoque, por exemplo, que dá para amassar, né? Trabalhar com essa questão, então, da textura. Sem contar que eles adoram, né, amassar uma massa. Exatamente. E acaba aumentando ainda mais esse vínculo, né, dos pais, dos familiares, mas também, né, ajudando, auxiliando nessa evolução, né, nesse desenvolvimento da criança. Sim, isso é bom a nível sensorial, muito importante a nível sensorial e também a nível de linguagem, né? Porque são experiências, né? São vivências que aquela criança está tendo e aproxima ela do alimento, sem sombra de dúvida. Né? Que depois acaba estimulando as perguntas, né? Poxa, qual foi a receita que tu fez? O que colocaste lá dentro? Né? Dá para trabalhar N coisas aí com... E você já ir mostrando mesmo, apresentando para a criança, porque uma grande quantidade de criança só conhece os alimentos prontos, né? Não sabe como é uma cenoura é mais fácil, né? Eu dei um mas, por exemplo, um bolo de cenoura. Exatamente. Como que é feito, né? Como é feito, qual é o processo, né? Mas assim, uma cebola, um alho, né? E eles não conhecem na forma crua, eles só conhecem no alimento. Exatamente. Né? E é muito importante, muito importante. Até como ela comentou ali das cores, né? Quanto mais cores tiver no meu prato, significa que eu tenho mais nutrientes, né? Então, qual é a cor? Legal, isso aqui faz bem para a saúde. Talvez, né, nem todos os pais vão saber identificar o que aquele alimento acaba nos trazendo de benefícios, mas explicar, né, para a criança que, poxa, isso aqui é coloridinho, faz bem para o olho, faz bem para o dente, né? Estimular, mostrar que comer aquele determinado tipo de alimento vai trazer benefícios para brincar, para pular, para acordar. Exatamente. E assim, ela tem mais prazer em comer algo que ela participou da confecção, né, do fazer aquele alimento. Exato. E ela, à medida que ela vai fazendo, que ela vai vendo tomar a forma do alimento, mas é isso, é assim que fica. E aí ela tem um interesse em experimentar.
Exatamente. E uma coisa muito importante, né, que a Adri colocou aqui pra gente, às vezes tem gente que dá comida um pouco antes, um pouco depois. Tem um livro que eu amo de paixão, que é um livro da Rita Lobos, que é PFinho, é Comida de Bebê. Enfim, é um livro que ela tem específico, né, para essa área, para essa fase da introdução alimentar. E uma frase que me chamou muito a atenção, né, e desde quando eu comecei a atuar na nutrição, eu sempre utilizo ela. A intenção da introdução alimentar é que de 6 meses a 1 ano a criança come exatamente a mesma comida que os pais. Sim, com 1 ano. O ideal é que com 1 ano ela já esteja comendo a alimentação sólida, a comida da casa. Exato. Né? Que não tenha um cardápio separado, especial. Porque no começo é a tal bebê. da sopinha, a papinha, né? Isso. E até que chega naquele... hoje é arroz, bife, feijão e salada. Perfeito. Se a gente pensar assim, o cardápio separado, né, individualizado, tem que ser realmente para o bebê. Uma criança com 1 ano não é mais um bebê. Ela deve realmente comer a comida da casa. E a dificuldade, às vezes eu vejo pais com crianças um pouco maiores levando uma comidinha para o restaurante, ou que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quem coloca essa manha e essa dificuldade, porque depois, filho, é difícil, né? Não que seja fácil, né? A Adri tem 2 aqui ela pode contribuir comigo nesse sentido, mas essa dificuldade, né, são os pais que acabam colocando. Sim. Porque quando eu aproximo a criança, né, do meu dia a dia, não é eu me adaptar à rotina, mas a criança se adaptar à minha rotina. Exatamente. E assim, vai para um restaurante, então assim, seleciona no cardápio do restaurante uma comidinha que seja adequada para a criança, mas não precisa levar uma comida de casa, a menos que seja uma criança com uma alergia alimentar, que ela tenha restrições. Realmente, aí isso é procedente. Mas uma criança sem restrições alimentares, ela pode sim estar comendo junto com os pais, compartilhando aquele cardápio do restaurante, tranquilamente, selecionando o que é adequado para a idade dela. E a comida, lógico, a gente está falando aqui, né, em chegar, né, a alimentação da casa, mas a alimentação da casa também tem que ser adequada, né? Ter a saladinha. Por vezes eu pergunto para os pais, mas tem salada todo dia de meio-dia? Tem. Então tá bom. Né? Essa é uma outra questão, Ana. Assim, muitos pais reclamam que a criança não come salada, mas eles não comem salada. Então, assim, se a criança nunca vê o pai e a mãe comendo determinado alimento, ela também não vai querer comer. Exatamente. Né? Então, é importante que os pais comam, ou pelo menos finjam que comem. Faz assim que gosta, né? Para que eles consigam introduzir no cardápio da criança. E, assim, só voltar numa coisinha que eu esqueci de falar e que é muito importante. Assim, as crianças, os bebês, eles são muito visuais e eles são muito sensoriais. Então, quando a gente começa a introduzir a alimentação, a papinha do bebê, ele normalmente tem muito interesse em colocar a mão, em sentir a textura, em levar aquele alimento à boca com a mãozinha. E isso precisa ser permitido, né? Então, eu sempre costumo recomendar para os pais dos meus pacientes que coloque a roupa mais velhinha na hora de comer. Ele tem que estar com uma roupa confortável para que nada esteja incomodando e ele tem que poder se sujar, porque muitas vezes a criança é privada de botar a mão na comida para que ela não suje a roupa, né? E aí ela deixa de experimentar uma sensação prazerosa e que vai tornar aquela relação com o alimento mais fortalecida. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. De repente, né, selecionar ali um horário, por exemplo, na janta, que geralmente os pais vão estar em casa com mais tempo. É a roupinha que, de repente, passou ali à tarde, dá para sujar, né? Dá para proporcionar um ambiente, né, mais favorável. Depois daquilo ali, já tira, já vai tomar um banho, porque já é hora de dormir. Sim, né? Exatamente. De repente, às vezes até a questão de adaptar a rotina, né? Falando, né, para a gente praticamente encerrando aqui o assunto, a nossa colega Patrícia, né, Fono, que já deu entrevista aqui no programa também, ela falou muito sobre o inho, né, o gatinho, o carrinho, carrinhozinho, tudo a gente usa no diminutivo, né, e puxando então um gancho isso com a questão do exemplo, né, se os pais não comem salada,
a própria questão da fala, né? Na hora que eu estou comendo, comer de boca fechada, Sim, né? Dá um modelo correto, né? Quando eu for pronunciar, né, a fala de alguma coisa, geralmente a gente fala alface. Por quê? Porque a criança, ela realmente copia os movimentos, né? Ela tenta se aproximar. A minha sobrinha, que está com 11 meses, aí ela foi final de semana aí para um lugar que tinha bichinhos, né? E aí tinha o peru. Aí a gente fica para ela, peru, peru. Aí ela fica... Puf, puf. Gente, como pode? E aí a gente se pega, às vezes, fazendo determinados gestos ou determinados hábitos à mesa e a criança reproduz e a gente diz, ué, aprendeu da onde? Exatamente, mas é porque é o dia a dia, né? Se a gente está sempre estimulando, em algum momento ela vai apresentar, né? Exatamente. Vai dar aquela resposta que nem sempre é imediata, né? Isso acontece muito. Você dá um modelo e uma semana depois ela vai te responder aquele modelo que você deu, né? Exatamente. E eu fico feliz, né, de conseguir, como eu comentei, né, a Adri, a gente trabalha em conjunto, assim como com a Patrícia também, essa troca, né, da fono com a nutrição, por vezes a gente pensa, não tem nada a ver, né? A gente vê isso desde a parte de desenvolvimento de fala, então como a Adri apontou esse assunto aqui hoje, né, como é importante, poxa, de repente eu dei papinha a vida inteira e a criança apresentou, né, uma dificuldade de fala. Sim. Enfim, tem muita coisa que às vezes a gente acha que não. É pontual de uma área e pelo contrário, né? A gente trabalha sempre em conjunto, né? Isso. E assim, é bom até ressaltar que assim, a gente falou aqui da questão do desenvolvimento normal das estruturas orofaciais, né, que é a relação da alimentação com a fala. É óbvio que assim existem outros problemas de fala que não dependem só desse desenvolvimento, né, que depende de outras questões auditivas, questões neurológicas, né, e que aí vão ter que ser avaliados e vistos de outra forma, né, ter outras abordagens, né, para o tratamento, mas, na verdade, a nível de desenvolvimento normal, realmente é total relação. O que a gente traz aqui, né, são sempre falas assim, gerais, né, e também pensando naquilo que os pais precisam se preparar, né, para estar fazendo e para estar estimulando, né. Independente, eu acho que hoje em dia a gente precisa trazer mais consciência, como o nosso dia a dia é muito corrido, mas trazer consciência de que a criança ela precisa de tempo e ela precisa de atenção, né, ela Sim. precisa do tempo de qualidade. Independente, né, da criança ter ou não ter algum problema de questão neurológica, né, de desenvolvimento, ela vai precisar da atenção, né? Sim. Dessa parte ali do brincar, do desenvolver, né? O desenvolvimento se baseia nisso, né? A criança se baseia em modelos, né? Então ela vai aprender o modelo que ela tem em casa. Então, assim, quanto mais ela tiver atenção, quanto mais ela tiver conversa por parte dos pais, dos irmãos, né? E quanto menos ela tiver telas, televisão, celular, tablet, mais ela vai se desenvolver a nível de linguagem, de fala, com certeza, de desenvolvimento global, né? Perfeito. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Adri, muito obrigada pela sua presença. Fico muito feliz, né, de poder trazer as minhas colegas de trabalho aqui comigo no programa, porque eu sei que os nossos pacientes depois eles acabam assistindo e comentando, e eu adoro essa troca, né? Como a gente falou, a importância realmente dessa relação, né, dessa troca de informações dentro das profissões. Então, né, para finalizar, Adri, quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo em casa? Bom, em primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. E, assim, a todos os pais, assim, dediquem tempo aos seus filhos, dediquem atenção, estímulo, porque isso é essencial para o desenvolvimento deles. Tá? E qualquer dúvida, é só fazerem contato pelo e-mail. Eu vou deixar o e-mail da Adri aqui embaixo para quem tiver alguma dúvida, né? Ela é esse doce de pessoa que eu adoro me esbarrar nos corredores lá do nosso trabalho. Gente, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Tchau, tchau.